E aí, pessoal, eu sou o Pedro e hoje eu vou resolver o exercício 73 do Física para Cientistas e Engenheiros do Survey. Esse exercício é um exercício que parece trivial, aqueles exercícios comuns de disco carregado, e enfim, mas ele é um pouco diferente por conta de uma situação bem específica que ele traz. O enunciado dele diz o seguinte: um disco de raio A tem densidade superficial de carga não uniforme igual a sigma igual a C A, onde C é uma constante e A é a medida do centro do disco até um ponto da sua superfície. Determine, por integração direta, o potencial elétrico em P. Então, o que ele fala é que ele quer o valor do potencial elétrico aqui no ponto P, considerando que a densidade superficial de carga, que a gente vai chamar aqui de sigma, é igual a uma constante positiva ou negativa, cisão, vezes um valor de A, onde A é uma distância qualquer entre o centro até um ponto, algum ponto aqui da superfície dele, tá? E ele quer saber a voltagem. Para começar esse exercício, é interessante você já ter visto alguma dedução, que tem vários no YouTube, do potencial gerado por um anel carregado, que diz o seguinte, que um anel carregado gera num ponto P uma voltagem igual a constante elétrica do meio, vezes a carga do anel, sobre a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. O x é a distância do anel até o ponto P e o A seria o raio do anel. Por que a gente precisa saber isso daqui? Porque para essa situação, como a carga não é distribuída uniformemente sobre o anel, é muito mais fácil de considerar elementos infinitesimais do tipo de anéis e integrar sobre esses anéis o anel inteiro. Isso torna o problema mais simples. Então, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma visão é, aqui do anel do disco, né? Do disco mais pela frente, assim, para ficar um pouco mais fácil de observar essa relação, assim. Então, vou apagar aqui e vou criar um círculozinho. Esse círculozinho aqui vai ser o nosso disco, tá? E eu vou colocar aqui os dados dele. É, Vamos lá. A gente sabe que ele tem aqui um raio total Rzão, né? E a gente quer pegar um elemento infinitesimal de anel em qualquer superfície dele. Então eu vou pegar mais um círculo aqui. Eu vou fazer aqui um. Deixa eu colocar, vou tirar aqui o fundo dele. Deixar aqui laranjinha, bonitinho. Vou centralizar ele aqui, cara. Porra. Ah, se tá bom já. Espera que não deu certo essa desgraça aqui. Eu vou primeiro fazer o anelzinho aqui. Eu vou centralizar ele aqui. Deixar ele sem o fundo, deixar ele laranja. Laranja. Dá Ctrl C, Ctrl V. E vou aqui aumentar um pouquinho só pra dar a noção que eu quero mostrar, tá? E beleza, agora eu posso colocar os dados. Esse anel aqui, ele vai ter uma espessura dA. Ele vai estar localizado a uma distância A do centro do anel aqui. E ele vai ter uma carga dQ, tá? E o que acontece? Se a gente considerar que esse anel está aqui assim, tá ligado? Ele vai gerar um campo elétrico aqui em P, que a gente já conhece como que é pelaquela forma que eu tinha passado antes do valor de um anel carregado. E como a gente pode considerar que esse anel é contínuo aqui, então como se tivesse vários anéis aqui, eu posso integrar e somar todas as contribuições de campo elétrico desses anéis, tá? Então, agora com isso, e sabendo que o raiozão do disco é R, eu vou começar aqui a parte mais matemática do problema, tá? Então, beleza. Um disco desse aqui, ele gera um potencial infinitesimal do tipo dV, eu vou chamar de dV o potencial infinitesimal que ele gera, igual a constante elétrica, vezes a carga dele, que vai ser dQ, sobre a raiz de
a ao quadrado, que é o raio dele, mais x ao quadrado, que é a distância do anel até o ponto P do eixo, né? E agora a gente vai fazer a substituição. Lembrando que a superfície, a carga superficial, né, a densidade superficial de carga é igual a constante c vezes a distância a. E como a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que opa, dq sobre um elemento de área dA, eu posso passar esse dA para cá e falar que o dq é igual ao dA vezes c vezes azinho. E o que é o dA? O dA é essa areazinha infinitesimal aqui desse anel. E como que eu vou conseguir ela? A gente sabe que digamos que a circunferência desse anel seria 2πa. E se eu multiplicar esse 2πa por um elemento infinitesimal dA, que é a espessura, a gente consegue aproximadamente o valor da área desse anel. Então esse é o método que a gente usa para determinar esse tipo de elemento infinitesimal na circunferência. Tá? Então eu vou substituir isso aqui. O dA então vai ser 2πa, que é a circunferência, vezes o elemento dAzinho, vou colocar aqui entre coisas, entre parênteses, vezes o c, vezes o a. Eu vou dar uma organizada melhor, colocar as constantes antes, né, para ficar bonitinho. Vai ficar 2π c a dA. E isso aqui eu vou substituir ali em cima, né, nessa minha fórmula. Vou pegar aqui uma corzinha diferente, um amarelinho. E eu vou falar que isso aqui é igual. Vai manter a constante. O dq, então, eu vou substituir por o quê? Eu vou substituir por 2π c a dA, né? E uma coisa que eu esqueci aqui que eu não tinha visto é que aqui é 2πa dAca, então aqui não é a, aqui é a ao quadrado, né? Então aqui, porque multiplica esse a com esse a, enfim. Então fica 2π ca ao quadrado dA. E sobre a raiz aqui vai ficar a ao quadrado mais o x ao quadrado, tá? Agora a gente precisa integrar isso aqui, tá? Eu vou passar aqui mais pro ladinho um pouquinho, tá? Então, integrando isso aqui, o dv, né? A integral fica v, então, que é a voltagem total que a gente quer ali no ponto P. Então, a gente vai falar que v é igual a integral desse valor aqui, que vai ser... Eu já vou puxar as constantes para fora, né? Porque daí fica mais simples o problema. Fica 2π, que é constante, a constante c e a constante k, vezes a integral vou colocar aqui assim, do a ao quadrado, raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. Isso tudo com relação a. E o A? O A é o raio do anel. E esse raio vai, como é um disco, e a gente está considerando. É um disco, né? Inteiro. Isso aqui vai de zero, que seria tipo um anel bem no centro, né? De raio zero, até o raiozão do anel, que é Rzão. E agora, o problema real é a gente resolver essa integral, certo? Porque ela é uma integral que ela não é tão trivial, ela vai precisar de uns passos a mais. Eu vou pegar e vou chamar, eu vou separar ela aqui do problema, e eu vou falar que essa integral é I, tá? Então, eu vou falar que a voltagem é 2π c casão vezes I. E A, que é uma função de A, né? Que é uma integral. No caso não, né? Porque vai ser só Izão aqui, mais fácil, não tem segredo. E eu vou resolver esse I aqui. Vou colocá-lo aqui. Izão, que é a integral. Vai ser integral de A ao quadrado raiz. Eu não vou colocar raiz aqui para ficar mais fácil. De A ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 meio, né? Aqui é mais matemático. De 0 a r.
O primeiro método vai ser a gente pegar e a gente substituir o A. Eu vou falar que o A é igual a x tangente de φ, né? Eu uso φ, mas pode usar θ, enfim. E por quê? Isso é uma substituição trigonométrica para resolver essa integral. E resumindo isso, você vai ver o seguinte, né? Opa. Você vai ver o seguinte, eu vou substituir ela aqui na formulazinha. Primeiro, né, vou fazer o dA. Se A é igual a x tangente de θ, então o nosso dAzinho vai ser a derivada disso daqui. Então vai ser a derivada, tira o x como constante. A derivada de tangente de θ é secante ao quadrado, não é θ, né, é φ. Φ é dφ, tá? E agora a gente pode substituir isso aqui. Eu não vou colocar os limites ainda, porque eu prefiro colocar lá no final. Então a ao quadrado. O a ao quadrado então é x quadrado tangente ao quadrado de φ. Daí fica a ao quadrado aqui, que eu vou novamente colocar x ao quadrado tangente ao quadrado de φ, mais x quadrado elevado a 1 meio. E eu vou substituir o dA, né? Que vai ser igual a x secante ao quadrado de φ dφ. Isso aqui é até então bem tranquilinho, não tem segredo nenhum aqui. Beleza. Agora eu vou tirar esse x ao quadrado em evidência e colocar ele para fora da raiz, que como vai ficar x ao quadrado vezes tangente ao quadrado de φ mais 1, eu vou poder tirar ele saindo com a raiz. Então a raiz de x ao quadrado vai ser x. Então isso aqui vai ser igual. Eu já vou tirar o x ao quadrado aqui como constante. No caso fica x ao cubo, né? Porque aqui é x a 1, x ao cubo fica x ao cubo. A integral de tangente ao quadrado de φ secante ao quadrado de φ dφ sobre, como eu falei, eu vou tirar esse x aqui da raiz, né? Então ele vai ficar x sobre 1 mais tangente ao quadrado de φ elevado a 1 meio. E, novamente, isso aqui como é uma constante eu posso tirar, então eu posso só cancelar aqui e ficar x ao quadrado, tá? Então eu posso continuar aqui mais simplesinho. Então a gente sabe que o i vai ser x ao quadrado, agora em amarelo, sobre vezes tangente ao quadrado de φ, secante ao quadrado de φ, sobre. Pelas identidades trigonométricas, a gente sabe que 1 mais tangente ao quadrado de φ é a mesma coisa que secante ao quadrado de φ, né? Isso é, digamos que uma identidade, né? Não tem muito segredo nisso aí, né? De φ, tá? E eu fiz cagada. Ô, coisa boa. Deixa eu ver aqui que eu fiz de cagada. Hum... Ah, sim, aqui é a raiz, né? Seria secante quadrado de φ elevado a 1 meio. Então cancela aqui, cancela aqui. Isso aqui vai ser igual a... Opa. Isso aqui vai ser igual a... Tangente... Opa. X ao quadrado, integral. Tangente ao quadrado de φ. Secante... secante ao quadrado de φ sobre secante de φ fica simplesmente secante de φ. Agora eu vou expandir isso aqui. E eu vou expandir, né? Para deixar em termos de seno e de cosseno. Vai ser x ao quadrado integral de seno ao quadrado de φ. Porque tangente ao quadrado de φ é seno ao quadrado de φ sobre cosseno ao quadrado de φ. E secante, como secante é... Como que é? É 1 sobre cosseno de φ. Então fica o cosseno ao quadrado de φ do tangente vezes o cosseno de φ dele, do secante. E fica cosseno ao cubo de φ, tá? E aqui começa o nosso problema. Porque a partir daqui os métodos de integração ainda vai ter uma parte de substituição simples, mas eles vão começar não é tão difícil, né? Na verdade vai ser uma integral por partes, só que ela tem um segredinho bem legal assim que eu gosto, tá?
Então eu vou manter aqui. Eu vou colocar agora em laranja. Laranjinha. Vai ficar x ao quadrado. Daí, assim, a gente sabe que o que seno ao quadrado de φ seria 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Então eu posso substituir isso daqui, bem simplesinho, sobre cosseno ao cubo de φ. E de φ. E isso a gente pode separar em duas integrais, né? Pelo que a gente sabe que a soma, a gente pode colocar o 1 sobre cosseno ao cubo de φ menos cosseno ao quadrado de φ sobre cosseno ao cubo de φ. E isso deixa um pouco mais simples para a gente resolver o problema. Se é x ao quadrado, eu vou colocar em evidência aqui, porque vai ficar integral de 1 sobre, no caso não é 1, né? Vou colocar aqui em cima, fica mais bonitinho. Cosseno ao cubo de φ menos, porque é menos cosseno ao quadrado de φ, a integral. Ficaria cosseno ao quadrado de φ sobre cosseno ao cubo de φ. Eu posso cancelar, né, o numerador com o denominador e ficaria simplesmente 1 sobre cosseno de φ, tá? E beleza. Essa integral aqui, 1 sobre cosseno de φ, né, que seria secante de φ, ela é uma integral que ela não é tipo trivial, mas ela é uma integral que ela tá na lista de integrais e para não ficar muito grande o vídeo eu vou resolver só essa primeira aqui, tá? E eu vou pegar, tem várias deduções já dessa outra aqui no YouTube, então não tem muito segredo, sabe? Então eu vou resolver essa aqui, ó, a princípio. Mas eu vou mostrar aqui que legal que acontece. Essa integral aqui, eu posso reescrever ela da seguinte forma. No caso, essas integrais aqui todas, né? Ficaria a integral de 1 sobre cosseno de φ vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de φ menos essa integral aqui eu já vou colocar o resultado dela porque né, para ficar mais fácil depois. Ela seria a integral da secante de φ, então fica logaritmo da secante de φ mais tangente de φ, tá? Eu não vou colocar os limites ainda, só entender depois, porque fica mais simples se eu colocar só no final que eu já tiver resolvido tudo, sabe? Enfim, eu vou resolver agora essa primeirinha aqui. Vai ficar x ao quadrado. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse carinha de u. E eu vou chamar isso aqui vezes daqui de dv. Então, que é aquele método de por partes, marotagem, tá ligado? Marotagem. Eu vou colocar aqui. Vai ficar u vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de φ e dv vai ser 1 sobre cosseno de φ. É isso? Deixa eu lembrar. Acho que não é isso. Florivaleu. Acho que é isso aí mesmo, cara. Não, não é isso não. Não é isso não, cara. Não é isso não. Deixa quieto. Falei bosta. Aqui, ó. É o cosseno de φ e o dv é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de φ. E por quê? Porque eu tinha esquecido que disso daqui, ó. Que o cosseno ao quadrado de φ, 1 sobre cosseno ao quadrado de φ seria secante ao quadrado de φ. Isso facilita um pouco por causa
que é uma derivada conhecida. Então, quando a gente for integrar é mais fácil, tá? E agora, o que a gente sabe? A gente lembra da teoremazinha da integral por partes, né? Que é integral du dv é igual a uv menos a integral dv du. Então, eu posso pegar e eu posso substituir isso aí, né? Nessa formulazinha aqui, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar uv, então vai ser 1 sobre cosseno de φ, vezes o v. O v é para integrar o dv, né? Essa integraçãozinha básica. Vai fazer o seguinte, então. A gente vai integrar aqui, integrar aqui. E o que vai ser? O v vai ser a integral de secante quadrada de φ. E quando se deriva, o que você consegue secante quadrada de φ? A tangente. Quando se deriva a tangente, você consegue secante ao quadrado de φ. Portanto, o v é tangente de φ. Isso aqui facilita bastante nosso processo. Então, aqui vai ser tangente de φ. E beleza. Vai ficar menos o v de v. O que é o v? É o v que a gente acabou de falar, que é o tangente de φ, vezes o du. O du vai ser 1 sobre cosseno de φ. No caso não, né? Pô, esqueci de derivar o tiozinho. Sou burro, velho. Eu tô fazendo aqui meio que na hora. Porque, sei lá, fiquei com vontade. Então a gente vai derivar o du e vai ser a derivada disso daqui, ó. E o que vai ser? Vou usar a regra da cadeia. Vai ser a derivada de cosseno a menos 1 de φ com relação a φ. Opa, coloquei df no membro errado. Membro errado não, na parte errada. Tá. E agora a gente deriva. Vou usar uma regra da cadeia. Vai ser menos 1, porque vai baixar pra cá. Daí vai ser vezes o cosseno. Vai ficar menos 1. Menos 1 ficar menos 2 φ. E multiplicado pela derivada interna. Qual que é a derivada de cosseno? A derivada de cosseno vai ser menos seno. Então fica menos seno de φ. Caralho, acho que comentei um pouco aqui. Tá. Isso aqui vai dar. Fica menos com menos, fica mais. Fica mais seno de φ sobre cosseno ao quadrado de φ. E agora a gente pode substituir ali na nossa fórmula, né? Isso aqui tá uma bagunça. Tá, meu Deus do céu, que baderna que eu fiz, cara. Vai tomar no cu. Tangente de φ vezes o nosso du, né? Que eu acabei de pegar ali. Vai ficar seno de φ sobre o cosseno ao quadrado de φ. De θ não, de φ. Isso aqui, cara, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, porque você vai ver a mágica acontecendo agora. Eu vou repetir aqui o bagulhozinho, falar que é x ao quadrado vezes a integral que está resolvendo agora, que vai ser como é que fica mesmo? Fica tangente de φ sobre cosseno de φ menos a integral de. Eu vou desenvolver isso aqui, tangente é seno sobre cosseno, então fica seno ao quadrado de φ sobre cosseno ao cubo de φ. Tá? E beleza. E o que acontece, né? Eu ia colocar aquele restinho ali que é uma desgraça, que é uma merda. Secante de φ, mais tangente de φ. E meu Deus, que desordem que faz aqui. Eu não sei mexer na mesa digitalizadora. Me perdoe. Mas qual que é o negócio, cara? Se você observa aqui, seno quadrado de φ com seno quadrado de φ. E você lembra disso aqui. Você lembra que isso aqui tá aqui também. Então, no fim, a nossa integral i, ela tá meio que se repetindo. Então, se eu pegar isso, se eu passar esse x ao quadrado diminuindo para cá, eu posso falar que isso aqui, opa, peguei errado. Isso aqui é a mesma coisa que i sobre x ao quadrado. Isso tira pra gente uma integral e fica meio que uma equação em função do nosso isão, né? Eu acho isso bem legal, sabe? Tipo, bem legal.
Por isso que eu gosto muito desse exercíciozinho aqui. Então o que eu vou falar? Eu vou falar aqui, eu vou aproximar de volta, né? Porque eu distanciei muito. Eu vou falar. Eita, agora eu aproximei muito, né? O boro. Vou falar que I é igual a x ao quadrado vezes a integral de. Como que vai ficar? Não lembro. Integral caralho, né, mano? Tá sobre tangente de φ, cosseno de φ. Tangente de φ, cosseno de φ, menos I sobre x ao quadrado, menos o termozão lá, que vai ser logaritmo de secante de φ mais tangente de φ, acho que era isso. Tá. Eu vou passar eu vou tirar isso aqui pra fora e vou resolver pra lá. Vai ficar I ser igual a tangente de θ. Tangente de φ, nossa, eu substituí por θ aqui e nem vi, mano. Sobre o cosseno de φ menos I, porque multiplicou ali, né? E aqui eu multipliquei o x ao quadrado. Menos x quadrado, logaritmo de secante de φ mais tangente de φ. Fecha. Isso tá uma bagunça. Meu caralho. E eu vou passar isso aqui para cá. E vai ficar 2i. É 2i igual a x. Agora eu posso colocar o x quadrado de volta ali, né? Mas... Ah, vou deixar aqui, foda-se. X quadrado. Eu vou desenvolver agora como tangente como seno. Fica seno de φ sobre cosseno ao quadrado de φ menos x ao quadrado, logaritmo natural. A secante é 1 sobre cosseno de φ mais seno sobre cosseno de φ. E por que eu fiz isso desenvolver? Porque a gente vai voltar e a gente vai fazer a substituição agora dos senos pelos valores de A, né? Quer ver, ó? Opa, não era isso que eu queria. Ó, a gente falou que o quê? Que A era x tangente de θ. O A era x tangente de θ. O A era x tangente de θ. Então, tangente de θ, eu não precisava ter feito, é define. Vai ser igual a sobre x. Então, eu nem precisava ter feito essa desgraça que eu fiz aqui. Mas então, 2i fica x quadrado vezes seno sobre cosseno, né? Fica. Na real, vou fazer do. Não, foda-se. Vai ficar seno sobre cosseno, que é a tangente que eu tinha substituído, vai ficar a sobre x. Vai ficar 1 sobre o cosseno. Né? E o que é o cosseno? Se tangente é a sobre x, então quer dizer que o cosseno de φ, isso aqui é triozinho, vai ser x sobre a ao quadrado mais x quadrado elevado a 1 meio, né? Tranquilo? Então, isso aqui vai ficar. Eu vou substituir esse 1 sobre cosseno aqui por isso aqui. Então, eu só coloco a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 meio sobre x. Eu posso cancelar aqui com aqui, né? Daí fica menos. Fica menos x ao quadrado logaritmo de 1 sobre cosseno, é a mesma coisa que a gente colocou ali. X sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 meio. Mais seno sobre cosseno é tangente, então vai ser a sobre x. Era isso? Acho que era isso. Era isso. Tá. E agora eu vou simplificar essa forma aqui porque tá uma bagunça. Não que. Nossa, não sei nem se vai dar pra entender alguma coisa desse vídeo, cara. Nossa, eu sou um bosta, cara. Ah, aí cancelou. Vai ficar a ao quadrado mais x ao quadrado
elevado a 1/2 e menos x quadrado logaritmo natural de... Nossa, agora que eu vi, né? Aqui eu coloquei o x, mas era ao contrário. Não era isso não, mano. Era ao contrário, era, era x quadrado mais o ao quadrado 1/2 sobre x. Aí agora sim. Vai ficar sobre x x quadrado mais a quadrado elevado a 1/2 mais a. E o que eu vou fazer agora? Agora eu posso colocar o limite da integração, que era dr até de 0 até r1. Por quê? Porque agora é muito mais fácil, cara. Porque agora eu não precisava colocar como arco tangente, arco seno, arco caralho 4 no bagulho. Então aqui fica bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Tá, eu vou substituir aqui então. Vai ficar 2i igual a o AKR vezes r quadrado mais x quadrado elevado a 1/2 menos x quadrado. Aqui eu vou colocar como se fosse por partes, então eu vou fazer essa parte aqui antes, depois eu faço aquela parte. Aí vai ficar menos 0, então fica 0, né? Então foda-se. Então fica menos x quadrado, logaritmo natural. Como aqui é logaritmo, é só pegar e colocar a divisão dos bagulhos. Vai cancelar o x, então vai ficar... A primeira parte vai ficar x ao quadrado mais a ao quadrado, que eu vou substituir, vai ficar x ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 1/2 mais r, né, sobre isso daqui para zero. Para zero isso vai ficar x ao quadrado mais a ao quadrado, vai ficar simplesmente r mais o a vai ser zero. Então vai ficar só isso aqui mesmo. Eu vou pegar e vou passar esse menos para cima do logaritmo. Tá? Pra deixar um pouco mais simples. E vou passar o 2 do i ali aqui para cá. Vai ficar 1/2. Então i vai ficar 1/2 vezes r quadrado mais x quadrado elevado a 1/2. Vai ficar mais, porque eu vou passar esse menos para cá, mais x quadrado. Logaritmo natural. Como eu passei para cá o cara, vai ficar invertido. Então vai ficar r sobre x quadrado mais r ao quadrado elevado a 1/2 mais r. E por fim, como essa aqui é a nossa integral, eu posso colocar ela lá na fórmula. E a gente lembra que a voltagem era 2π ckI, e aí o i a gente tem aqui. Então, opa, caiu meu mouse. Ai, filha da puta. Então, eu vou colocar aqui o i, 1/2. Vai cancelar com esse cara aqui, então só precisa apagar essa coisa. E vai ficar r vezes r ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado logaritmo de r sobre... Pô, dá pra fazer retinho, né, mano? Tamo no final, cara. Pô, dá pra ficar legal, dá pra ficar legal. X ao quadrado logaritmo natural de r sobre x quadrado mais r quadrado. É isso. Mais r. É isso aí. Eu fechei aqui com parênteses porque eu errei essa desgraça, mas não faz mal. E é isso aí, a voltagem aqui do sistema final fica isso aqui. 2 fica pi, k, ck e maravilha, maravilha, maravilha. E eu acabei de ver que eu esqueci. Não, não esqueci o conceito não. Acho que não. Acho que não. Acho que tá tudo certo, cara. É isso aí. É isso aí, valeu pessoal.